nós vamos falar um pouco sobre os bens e serviços, porque esses bens e serviços fazem parte da dinâmica da economia, mas como eles são estudados, como eles são organizados, como eles são classificados? É simples, quer ver? Eu vou te mostrar. Primeiro que eles são divididos em bens de capital, intermediário e bens de consumo, né? Então, capital, que são aqueles bens utilizados para a fabricação de outros bens. Então, eu preciso de caminhão para fabricar, por exemplo, uma casa, né? Ou uma ponte. Eu preciso de máquinas, eu preciso de indústrias, são bens de capital. Os bens intermediários são basicamente as matérias-primas. Eu preciso de cimento para a construção da casa, eu preciso de madeira para fabricar o papel, preciso do papel para fabricar o livro, né? E os bens de consumo que já está ligado ao consumo final, à necessidade do consumidor final, que é um carro, os alimentos. E eles têm característica diferente quando nós falamos aqui dos bens de consumo, porque tem os bens de consumo que dá para usar por muito tempo, outros mais ou menos, né? Alimento mesmo usa muito pouco. Tá vendo esses bens que estão aqui à disposição para nós analisarmos? Ó, um minério de ferro, um trator, né, uma retroescavadeira, um táxi, um carro, uma roupa, um calçado, um papel, um caminhão e uma lavadora de roupa. Como que é classificado? Bens de capital são todos os bens utilizados para a fabricação de bens de consumo, geralmente, né? Então, por exemplo, o trator, ele vai para onde? Ele é um bem de capital, utilizado para a fabricação, por exemplo, de uma casa, de uma ponte, né? O caminhão. O caminhão, ele não é bem de consumo, a não ser que a pessoa compre um caminhão para passear, né? Ele não vai usar para fabricar ou entregar nenhum tipo de serviço ou produto final. Se tiver esse caso, ele é um bem de consumo. Mas geralmente ele é um bem de capital também. Tá bom? Você vê os caminhões aí nas obras, né? Nas indústrias, nas usinas de cana, carregando todo tipo de material ou distribuindo os produtos, o produto final é outro. Então é um bem de capital. Assim como as máquinas, as indústrias e tudo mais. Os bens intermediários são aqueles bens utilizados como matéria-prima para a fabricação de outros bens. Então o minério de ferro, por exemplo, é um bem intermediário, tá bom? E o papel, a madeira, a celulose, né? Papel para a fabricação de livros, de impressos, então ele é um bem intermediário, ele é utilizado de uma forma intermediária para conseguir o produto final. Tudo bem? E agora nós temos aqui alguns outros produtos. Os bens de consumo, que são os bens já para o consumo final. Isso aqui é simples, duráveis, semiduráveis e não duráveis, é muito simples. É só você pensar no seguinte, quais desses bens duram a longo prazo? Né? Não é interminável, mas dura bem mais do que os outros. Um carro, por exemplo, dura bem mais do que os outros, certo? Então, isso aqui é um bem durável. Uma roupa dura muito tempo? Nós sabemos que não. Não dura muito tempo. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Não dura muito tempo, né? Um sapato também não dura muito tempo. Então, são semiduráveis. Um táxi é um bem de consumo? Um táxi não é um bem de consumo, tá? O carro, ele é um bem de consumo porque ele é usado pessoal, né? Dentro do contexto pessoal. Se isso aqui é para a entrega de um bem ou serviço, ele é um bem de capital, percebe? A máquina de lavar roupa, ela é como um carro, ela é um bem durável, né? E aqui está faltando apenas os bens não duráveis. Os bens não duráveis, muito simples. Alimentos, por exemplo, são bens não duráveis, né? Bens que são perecíveis. Então veja só que tudo isso é muito simples, é só uma teoria para organizar o pensamento ou a forma de analisar os bens e serviços. Bens de capital, bens intermediários e bens de consumo, que podem ser os duráveis por mais tempo ou mais ou menos, que é roupa e calçada, ou bens que não duram, que são o caso dos alimentos. Tudo bem? Está a CPP ou FPP.
Essas duas, elas se referem ao mesmo gráfico, a esse gráfico aqui, tá bom? Então é conhecido como curva ou como fronteira de possibilidade de produção. A função é analisar qual que é a eficiência do uso dos fatores de produção. Quais são os fatores de produção? Terra, trabalho, tecnologia, conhecimento, capital. Então, esses recursos disponíveis para a produção estão sendo bem utilizados, subutilizados, ou ainda estão sendo superestimados. Eu posso ter problemas de todo tipo. Eu posso estar produzindo bem menos do que poderia produzir, eu posso estar no limite, ou eu posso estar querendo algo que não seja possível. Essa curva aqui, ó, é o limite. Então, é o ponto máximo de produção empregando totalmente os fatores produtivos que eu tenho à disposição. E eu analiso sempre dois produtos. Então você imagina assim, uma empresa, uma propriedade, uma cidade, um município, um estado, um país, seja o que for. Num determinado momento, num determinado ponto do tempo, nós vamos analisar dois produtos. Então alguém tem uma propriedade rural ou um conjunto, ou vários produtores rurais, um assentamento com vários lotes, eles têm a quantidade de terra limitada, quantidade de mão de obra também limitada, a quantidade de capital, a quantidade de tecnologia e também de capacidade empresarial, conhecimento limitados. Empregando tudo isso e tendo que escolher entre a produção de dois produtos, como que seria essas possibilidades? Aqui nesse exemplo foi analisado a batata e a carne. Eu poderia analisar, por exemplo, a batata e a mandioca. Ou, por exemplo, o arroz e o trigo. Assim por diante, né? A soja ou feijão. Que eles vão competir com os fatores de produção. Quanto mais soja eu planto, menos terra sobra para outra cultura. E assim nós temos a curva ou a fronteira de possibilidade de produção. E ela diz algumas coisas para a gente. Por exemplo, se eu produzir 30 quilos de carne e produzir 100 quilos de batata, encontrei esse ponto. Veja que esse ponto aqui ó, está dentro da minha fronteira de possibilidade de produção. Ou seja, entre o ponto C e até a curva, nós temos um espaço. Significa que os nossos recursos produtivos estão ociosos. Eu estou produzindo uma quantidade de carne e batata inferior ao que eu tenho capacidade de produzir para os meus recursos de terra, de capital e etc. Tá? Agora, se você pegar os outros pontos, ó, produzindo 200 quilos de batata e 80 quilos de carne, aí sim, eu estou bem no limite, o que pode ser um problema também, né? Muito no limite da minha fronteira de produção. Qualquer probleminha aqui já vai me jogar esse ponto para fora dessa linha e isso me causaria problema para produzir o que eu espero. Mas enfim, ele tocou o limite. Ele tocou a minha fronteira de produção. Eu sei qual seria, teoricamente, o meu limite nesse caso. Se eu produzir 60 quilos de carne, consigo 240 quilos de batata, também dentro da fronteira. Agora veja esse caso aqui, ó, 85 quilos de carne e eu quero produzir mais de 300 de batata. Meu amigo, possível, cara. Nessa avaliação aqui, ó, pela lógica, impossível chegar a essa produção, porque nós não temos fatores produtivos suficientes para empregar para a produção desses dois bens dessa forma aqui. Se eu quero produzir 85 quilos de carne, de batata, vai ser algo nessa faixa aqui, ó. Tá? Mais ou menos nessa linha aqui. Entre 100 e 150 quilos de batata eu consigo produzindo 85 quilos de carne. Agora, para produzir os 300 não dá. Então aqui está fora. E outra coisa, se eu produzir 100 quilos de carne, zero de batata. Se eu produzir 300 quilos de batata, zero de carne. Tá bom? Então, uma avaliação gráfica simples,
que diz muita coisa em termos de alocação de recursos, alocação de fatores produtivos para a produção de dois bens. Então aqui nós finalizamos mais esse trecho da nossa aula. Aguardo você no próximo vídeo. Fique com Deus e bons estudos.